Bom, pessoal, a gente vai estar usando este pó para decoração, tá? Ele chama-se pó Nacá, tá? É somente para estar fazendo um brilhozinho no nosso porta-retrato. Ele dá apenas um brilho perolado, tá? A gente vai estar personalizando esses porta-retratos. E eu usei um pincel macio, coloquei ele sobre uma base, um pouquinho do pó e fui pegando um pouquinho e colocando no meu porta-retrato, tá? É muito importante que vocês usem luva nesse trabalho, porque o chocolate ele tende a derreter e marcar com as mãos, tá? Então é melhor você estar usando realmente luvas, tá? Para trabalhar com chocolate. Passando isso, eu fui colocando por toda a parte do nosso porta-retrato, somente a frente, tá? O meio não precisa, somente a frente. E vai ficar assim, tá? Com este brilho lindo. Aí você reserva a sua peça, tá ok? Vou fazer a mesma coisa com este outro porta-retrato, tá? Na cor rosa. Vou fazer o mesmo trabalhado de pintar ele por toda a lateral, tá? Com o nosso pincel e o pozinho perolado na cara, tá? Se você está gostando, não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação, deixe o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer, tá? Agora com o mesmo pincel e o pozinho a gente vai estar fazendo na cor lilás. E eu optei fazer com o pozinho puro, tá? Mas se vocês preferirem achar melhor, vocês podem estar diluindo ele também no álcool de cereal e tá passando, tá? Ou até mesmo com o pincel ou com a bombinha, que fica muito bonito também, tá legal? E aí eu vou passar por todo o nosso porta-retrato e vamos reservar ele, tá? É muito importante vocês estar utilizando uma luva, porque chocolate pode derreter e ficar com as suas digitais. Agora a gente vai pegar um pedacinho de pasta de leite na cor tingida lilás e vamos estar sovando, tá? Eu gosto de sovar, fazer uma bolinha para poder depois abrir ela, tá? Na minha base aí eu coloquei um pouquinho de maisena somente para não grudar. Vou estar utilizando esse rolinho para estar abrindo a minha pasta. Vou abrir numa textura não muito grossa nem muito fina, tá? Somente para poder deixar ela mais uniforme. Vou estar utilizando também esse cortador, tá? Que é para fazer uma base de pirulito. Aí ele tem essas voltinhas e o outro lado reto. Eu vou usar o lado que tem a voltinha, tá? Eu não sei se eu falei o nome do tema, mas esse tema chama-se Flor de Lis. Com minha colinha de CMC, eu passei um pouquinho no meu pirulito e vou estar colando o meu aplique, tá? Que eu acabei de fazer. E aí a gente vai reservar essa peça. Agora com a pasta tingida apenas de branco, tá? Eu utilizei apenas branco normal da Soft Gel para estar colorindo esse branco aí. Mas se vocês quiserem optar por outros tons de branco, tá? Até mesmo o pozinho, fica a critério de vocês. Aí eu vou estar abrindo ele, né, novamente, numa espessura dessa vez um pouquinho mais grossa. Para quem não tem um cortador, como no caso eu não tinha, eu fiz esse molde, peguei no Google, recortei no papel manteiga e agora eu vou estar aplicando por cima da minha base de pasta com um estilete ou uma faquinha, uma que seja bem afiada. Você vai recortando todo em volta, tá? E assim vai saindo o seu desenho. Procurem cortar devagar,
com calma pro aplique de cima, né, no nosso papel manteiga não sair do lugar, tá? Mas tem que ser um corte bem preciso, bem certinho, para não sair torto o nosso desenho, tá? Agora a gente tira um pouco do excesso, tá? Da pasta. Se você vê que não cortou tudo direitinho, você faz uns cortes separados e vai tirando aos poucos para não deformar a parte que você cortou, tá? E se ficou algum outro pedaço, você pega com a pontinha da sua esteca e vai puxando, tá ok? E com o molde ainda em cima da pasta, você vai acertando as rebarbas que ficou, para poder não sair fora de forma, tá ok? Agora, com a nossa pasta tingida também de branco, a gente vai estar fazendo um fundo para o nosso porta-retrato. Com uma quantidade um pouquinho maior, a gente vai sovar novamente, tá? Abrir ela, não precisa ser muito fina, porque ela vai ter que fazer um fundo, né? E a gente ainda vai fazer uma textura por cima dessa pasta. Vou estar utilizando esse cortador oval, este marcador, tá? Que é estilo metalacê, e vamos estar cortando no formato do porta-retrato, tá? Você escolhe o ângulo que você achar melhor, recorta, separa bem a rebarba, tá? Passa um pouco de cola no seu porta-retrato, não precisa ser muito, porque senão depois ela pode melar, tá? E aí você vem com o que você cortou e encaixa nesse retângulozinho aí, tá? Não precisa amassar, apenas encaixar. E vamos reservar ele. Agora, com o nosso molde de alfabeto, com um pedacinho de pasta na cor tingida de amarelo, tá? A gente vai estar fazendo o molde das letrinhas que a gente vai precisar. No meu caso, eu vou precisar de apenas 3 letras, tá? Então, eu vou estar fazendo 3 letras. Se eu ver que tem muito, eu retiro o excesso com essa estequinha, tá? E deixo a letra bem certinha dentro do molde. Já tiro de uma vez, tá? Reservo ela um pouco. Cuidado para ela não ficar torta. Com o meu pozinho dourado, tá? Eu coloquei um pouquinho nessa vasilhinha. Vou estar utilizando um pouquinho de álcool de cereal da FAB. Vou diluir esse pó para estar pintando essa letra, tá? Eu quero ela pintada de dourado. Por isso eu fiz a base em amarelo, porque o amarelo é mais fácil para ficar o dourado. Qualquer coisa, se não pegar toda a tinta por toda a letra, o fundo já é amarelo, não aparece tanto, tá? Então fica melhor assim. Aí agora eu vou pintando a nossa letra, coloquei ela lá dentro para pegar melhor, tá? Mas se vocês quiserem pregar ela no porta-retrato e pintar em cima, também dá. Agora eu vou tirar ela, colocar ela para secar um pouquinho, é o tempo do álcool evaporar. E ela seca bem rapidinho, tá? Aonde eu vejo que não pegou a tinta, eu vou tornar a passar com o pincel por cima, tá? Vou virar para ver se ficou toda certinho e deixo ali secando. Com o restinho do álcool que sobrou, eu vou fazer apenas um detalhe no meu porta-retrato. Vou colocar uma risquinha bem fininha, tá? Não precisava de fazer, mas para aproveitar o álcool e o pozinho que já estava ali, eu resolvi colocar. Então, eu fiz isso com um pincel bem fininho, em mão delicada,
eu fui passando por todo o porta-retrato nessa basezinha aí, onde tem tipo uma cordinha, tá? Agora eu reservo a minha peça e vou estar agora colando a minha letra na base do meu porta-retrato, tá? Passei um pouquinho de cola e vou estar nesse momento pregando a letra. Você acerta, veja se não ficou torto, tá? E aí você deixa secar. O pozinho que eu usei foi esse, tá? Dourado da Fab. Ele é muito lindo. Agora, com 3 cores diferentes, um pedacinho pequeno apenas, eu vou separar no tom de amarelo, rosa e verde. E com o meu ejetor de flor, eu vou fazer 3 florzinhas pequenas, tá? Agora vou estar colando as florzinhas no porta-retrato. Eu escolhi um lado do porta-retrato e vou estar colocando as 3 ali, tá? Aí fica a seu critério onde você quiser colocar. Eu achei melhor ali e coloquei ali. Com o fundo do meu pincel, eu fui ajeitando elas na base do porta-retrato. Vou estar fazendo apenas uma bolinha pequena com a mão mesmo para poder colocar de miolo na nossa florzinha, tá? Aí eu coloquei um pouquinho de cola e agora a bolinha para estar fazendo o nosso miolinho. Agora com a nossa forminha de acetato comum, a gente vai estar utilizando ela para fazer o número 1, tá? Também sem cortador, apenas utilizando esta forminha. Vamos sovar bastante a nossa massinha e vamos encaixá-la nesse número, tá? Mas antes eu vou estar passando um pouquinho de maisena dentro dela, para ela soltar mais fácil. Então, vamos lá. Passei, fiz uma cobrinha, vou estar colocando lá dentro, encaixando direitinho, tá? E vou tirando o excesso que tem dentro dela. Lembrando bem, se não tem nada em volta, passando e nem faltando, porque ela não pode faltar, tá? Senão a peça fica feia. Com a ajuda da nossa estequinha, a gente vai tirando o excesso e com a ponta do nosso dedo a gente vai ajeitando o que ficou pra fora, tá? Vamos passar o rolinho somente para acertar um pouquinho em cima. Aí a gente confere se tá tudo certinho do outro lado, se não ficou excesso, passando de um lado e do outro. E vamos estar agora dando leves batidinhas para estar soltando, tá? Ela sai muito fácil, muito rápido. E assim ficou o nosso número 1,
tá? Agora a gente vai reservar para pintar ele e depois colocar no nosso aplique, onde a gente for querer colocar, tá? A gente tira as rebarbas se tiver alguma e vamos deixar. Agora, com a nossa massinha tingida de rosa, a gente vai sovar, vai abrir, pra gente tá fazendo um aplique pro nosso bolo no palito, tá? A gente tem que abrir um quadrado bem certinho, com a massa não muito grossa e nem muito fina, porque afinal de contas ainda vai um outro aplique em cima dessa massa, tá? Gente, com o nosso cortador eu fiz um retângulo, tá? E vou reservar e colar em cima desse bolo no palito. Passei a minha colinha de CMC por toda a base do meu bolo, tá? E agora eu venho com a nossa pasta e vou ajeitando calmamente nas 4 laterais, tá? Certificando que ela ficou bem certinha, bem reta, para não ficar sobrando as laterais. Agora a gente pega o aplique. Eu não sei o que aconteceu, mas não mostrou eu recortando esse aplique de flor, tá? Foi com um cortador que eu tenho de 5 pétalas normal. E eu estou apenas tirando a rebarba agora, mas depois eu mostro para vocês. Foi apenas um cortador simples. Fiz uma florzinha e coloquei aí em cima, tá? Apliquei com a cola e colei. Agora, com a nossa massinha tingida de amarelo, a gente vai estar tirando uma pequena quantidade para estar fazendo uma bolinha, para estar colocando no centro da nossa flor. Vai ser o miolo da nossa flor, tá? Sem molde também, a gente vai dar uma leve batidinha, amassar ela. Vamos acertar ela para ela ficar bem redondinha. Passar um pouquinho de cola na flor e vamos estar colando ela aí. E assim ficou a nossa florzinha, tá? A mesma coisa a gente vai estar fazendo agora neste pão de mel também, tá? O mesmo processo. Então, vamos lá. Agora, novamente, a gente vai abrir um novo quadrado, tá? Pra gente estar colocando o nosso novo desenho, que no caso aí agora, em vez de ser uma flor, vai ser apenas o símbolo, né, da nossa flor de lis. Então, eu fiz de novo na cor rosa o nosso fundo. Vamos estar passando cola, né, no nosso bolo no palito. E vamos estar colocando a nossa pasta que a gente acabou de abrir. Novamente ajeita, né, para não passar fora do nosso bolo e nem ficar faltando. Vamos estar pegando o nosso símbolo, né, que é a flor de lis, passar um pouquinho de cola e estar pregando aí. Nossa pasta branca, a gente vai tirar apenas algumas bolinhas pequenas, bem pequenas mesmo, para estar colocando em volta do nosso doce para dar um charme a mais, tá? Agora com o nosso pó pérola, tá? A gente vai estar passando somente para dar um brilho a mais na nossa peça, que vai ficar muito linda, vejam. Um brilho espetacular, muito lindo.
E a gente vai reservar a nossa peça, tá? Bom, meninas, não gravou muito, mas assim ficou o nosso bolo no palito, tá? Eu coloquei apenas os apliques no palito. Agora a gente vai estar colocando um pouquinho de brilho no nosso doce, e os nossos tá? porta-retratos Esse pó ficaram é o assim. pó pérola. Espero que vocês É tenham um gostado. glitter Se gostou, não comestível. esquece de Só deixar para o dar um joinha, brilho se mesmo. inscrever no E ele canal, ficou ativar o assim. sininho de notificação e ajuda compartilhando com todo mundo, tá bom?